Fala, gente boa! Que bom ter você aqui no Mindset Evolution 2018. Hoje eu vou falar aqui nessa palestra sobre 3 razões que impedem as pessoas de terem tudo aquilo que elas sonham. Eu sou Marcelo Giovenardi, sou coach de relacionamentos e realização de propósito. E durante alguns minutos aqui eu vou falar sobre essas 3 razões e vou falar, não só falar, mas vou usar algumas cenas de filme, alguns clipes, pequenas cenas eu vou inserir para que você possa ter alguns exemplos mais práticos e visuais sobre aquilo que eu estou dizendo, sobre as barreiras que impedem as pessoas de terem tudo aquilo que elas desejam. Mas antes de começar a falar sobre as 3 razões, eu queria que você pensasse sobre uma pergunta. Uma pergunta que é fundamental, é crucial para a vida de todos nós. A pergunta é: o que te move? A pergunta o que te move, ela busca encontrar dentro de você mesmo qual é o combustível que faz você querer alguma coisa ou, de fato, lutar por alguma coisa pela realização. As pessoas sonham muitas coisas, as pessoas desejam muitas coisas. As pessoas desejam ter carros, desejam ter bens, desejam ter posses, desejam ser reconhecidas. As pessoas desejam infinitas coisas, tanto de bens materiais quanto também de relacionamentos, de questões emocionais. Desejam ser amadas, desejam se casar, desejam ter filhos, desejam que os seus relacionamentos sejam prósperos, saudáveis, harmoniosos. As pessoas desejam, outras pessoas desejam, que as suas vidas sejam relevantes para a sociedade. Elas não querem apenas ter algo para elas, mas elas querem, à medida que elas têm, contribuir com outras pessoas para que elas também possam alcançar os seus sonhos, os seus desejos e poder brilhar também. Algumas pessoas pensam não só na sua vida, nos seus bens, na sua satisfação e no seu prazer, mas pensam nos outros e abrem mão daquilo que elas têm para que outros ao redor ou outros para as próximas gerações tenham aquilo que talvez elas não tiveram ou que elas tiveram e querem que outros tenham também. Você precisa saber o que te move, e o que te move é aquilo que te faz levantar de manhã e ir atrás da realização do teu sonho. O que te move é aquilo que faz você continuar quando todo mundo mais pararia. O que te move é aquilo que faz você persistir e insistir quando todo mundo diz que você é louco, que você é cabeça dura, que você não abre mão, que você não devia fazer aquilo, mas você persiste e insiste porque você tem um sonho de realizar. Você precisa descobrir aí dentro de você o que faz você levantar de manhã de verdade. O que faz os teus olhos brilharem. O que faz você ter sangue correndo forte, firme e correr atrás das coisas para que você possa realizar aquilo que você deseja. Quando você não sabe o que te move, muitas vezes os sonhos são apenas algo utópico. Não tem um combustível que te faça chegar até lá. É algo que você simplesmente sonha, como um desejo que nunca vai se realizar. E você precisa saber, então, descobrir dentro de você o que te move. O que faz, de fato, você querer o que você quer? Talvez você pode parar um minutinho aí agora e pensar, refletir sobre isso. Talvez se você tenha um papel, uma caneta ou um celular aí perto de você, você possa escrever a primeira coisa que vem na tua cabeça. O que te move? O que faz você querer mais e mais uma coisa e lutar por essa coisa e que ninguém conseguiria impedir você de fazer? O que faz você querer isso? Alguns querem porque querem a satisfação pessoal, a satisfação de alcançar um desafio, de superar. Alguns querem algo e se movem porque são movidos por competição. Eles querem ganhar dos outros, eles querem ter mais do que o outro. Outros, aquilo que move eles a conquistar, a fazer, é se importar com os outros que estão próximos, é fazer não só para sua satisfação, mas também pelos seus filhos, pela esposa, pelos projetos de outras pessoas. O que te move? O que te move a levantar de manhã e lutar por esse sonho? O que te faz sonhar esses sonhos que você tem? Antes de falar ainda das 3 razões que impedem as pessoas de ter aquilo que elas querem, eu quero falar com você sobre o sonho e sobre a visão. Porque o sonho é uma visão que você tem sobre algo que está no futuro. Sonho é algo que você imagina para um futuro que talvez não seja tão próximo, seja mais distante. Talvez seja um sonho para a tua vida, talvez seja um sonho para daqui a alguns anos. E eu aprendi com o Dr. Myles Munroe, ele era de Bahamas, faleceu há alguns anos, e ele falava muito sobre propósito de vida, propósito das pessoas, que cada um tem o seu propósito.
E eu aprendi com ele uma coisa, eu quero compartilhar com você, dando minha interpretação também, a respeito da vista e da visão. Porque um sonho é uma visão. Mas a vista é uma função dos olhos. E a visão é uma função do coração. A vista, ela é limitada a alguns metros, ou talvez quilômetros. A vista depende de várias condições, depende da iluminação. Se não tivesse essa luz aqui, talvez ia estar muito escuro, você não ia estar me vendo. A vista depende dessa iluminação. A vista depende da pureza do ambiente. Se você conversar com um fotógrafo, ele vai dizer que o ambiente mais puro, menos poluído, vai dar um foco, um brilho, uma nitidez melhor sobre aquilo. Depende também da altitude. Se você está num lugar baixo, você não tem muito como ver as coisas. Se você está dentro de um buraco, então, você não vê nada ao redor, a não ser aquelas paredes que te limitam. Mas se você sobe num arranha-céus, no prédio mais alto da tua cidade, no prédio, sei lá, mais alto de Nova York, ou daqueles prédios lá de Dubai, que são altíssimos e que conseguem ver, né, uma distância longa, mas você não tem nitidez. Só que essas são funções dos olhos. A vista é uma função dos olhos. A vista vê obstáculos, a vista vê barreiras, a vista vê impossibilidades, a vista vê aquilo que faz você também perceber que não vai conseguir. Só que a visão é uma função do coração. A visão, ela é limitada pela sua imaginação. Os teus sonhos, eles não têm limites quando você se coloca para imaginar, quando você se coloca para sonhar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos ou daqui a 50 anos. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, eu tenho 23 anos de casado, prestes a fazer 24 anos de casado, mas eu e minha esposa falamos sobre comemorar 75 anos, o nosso aniversário de 75 anos de casados. Sabe, querido, isso é pensar lá na frente. Quando eu penso lá na frente, eu começo a eliminar um monte de barreira que a vista poderia ver. A vista poderia ver limitações no meu casamento, limitações no relacionamento, limitações na comunicação, poderia ver barreiras para talvez uma separação, mas a visão elimina tudo isso e me dá um alvo pelo que lutar e por que chegar lá. Eu queria que você visse, aqui eu vou entrar na primeira razão que impede as pessoas de ter aquilo que elas desejam, daquilo que elas sonham, e eu vou passar uma cena de um filme aqui para você. E na cena desse filme, já falando da primeira razão, você vai ver o encontro de um homem de 40 anos com ele mesmo de 8 anos. Esse filme chama Duas Vidas, é um filme da Disney, e ele promove esse encontro, os diretores promoveram esse encontro dele com ele mesmo. E eu quero que você veja como era o comportamento, os sonhos, a visão daquela criança de 8 anos de idade, e você compare com a realidade daquele homem de 40 anos. E aí eu quero dizer isso para você, que você, ao olhar essa cena e ao perceber os detalhes da fala dos dois, tanto do menino de 8 anos, e principalmente do menino de 8 anos, quanto daquele homem de 40, se coloque no lugar deles. E perceba os sonhos que você tinha quando você tinha 8, 9, 10 anos ou 7 anos de idade, e aquilo que você tem realizado agora, independente se você tem 25, 30, 40, 50 anos, não sei a idade que você tem agora que você está assistindo esse vídeo, mas se coloque na posição como eles e confronte os teus sonhos do passado como criança, aqueles sonhos que talvez eram ingênuos, né, puros, verdadeiros, que brotaram no teu coração com aquilo que você tem realizado agora. Vou passar essa cena rapidinho e já volto para a gente continuar. Vamos lá. Chester! Vem aqui, vem, Chester! Chester! Aqui, vem! Vem, Chester! Chester! Vem, Chester! Chester! Aqui, vem, Chester! Chester! Garoto, quer parar com essa gritaria? Chester! Ei! Agora! Cadê o Chester? Quem é Chester? O meu cachorro. O cachorro que eu vou ter quando crescer. O cão mais legal do mundo. Ele vai na parte de trás da minha picape, joga frisbee e está sempre do meu lado. Chester! Mais notícias, garoto. Não tem cachorro aqui. O que quer dizer? Foi o que eu disse. Não tem cachorro aqui. Eu não tenho um cachorro. Sem cachorro? Sem cachorro? Eu vou crescer e ser um cara sem cachorro?
Isso mesmo. Por que não tem um cachorro? Porque eu não quero um cachorro, tá? Não posso tomar conta de um. Eu viajo muito a trabalho. Viaja a trabalho? Eu vou crescer e pilotar. Sabia que eu ia crescer e pilotar. Não. Não, eu não piloto. Na verdade, não. O que eu faço, então? Você é consultor de imagem. O que é isso? O que um consultor faz? Consultoria? Mas o que é que eu faço? Você não faz nada, manda as outras pessoas fazerem. Isso é que é divertido, você manda nas pessoas assim, ó. Para de falar! Você não devia ter uma moça aqui? Como assim uma moça aqui? Não, moro sozinho. Você não disse que já tinha 40 anos? Eu disse que tenho quase 40. E daí? Olha, tenho 40, não sou casado, não piloto e não tenho cachorro. Vou crescer e ser um fracasso. Então, a primeira razão que impede as pessoas de ter aquilo que elas sonham é não planejar os seus sonhos. Você vê nessa cena que o menino sonhava em ter um cachorro, em ter uma picape, ou sonhava em ser piloto de avião, e de repente ele se encontra com ele mesmo de 40 anos, em que ele não é casado, ele não tem uma picape, ele não tem um cachorro, ele não é piloto de avião, e na verdade, com 40 anos, ele não sabe nem explicar aquilo que realmente ele faz nesse tempo. Ele não sabe explicar como ele chegou nessa situação. E às vezes a gente é conduzido pela vida, a gente é empurrado pela rotina, é empurrado pelas questões do dia a dia, pelas questões de sustento, pelas questões das oportunidades que surgiram para nós, que a gente acaba não criando novas oportunidades para de fato realizar aquilo que a gente quer. Se é que de fato a gente tem clareza daquilo que a gente quer. E aí você precisa olhar para você e talvez pensar o seguinte: eu estou onde eu queria estar? Eu estou realizando aquilo que eu desejava realizar nesse momento? Eu tenho uma satisfação com aquilo que eu estou fazendo? Ou eu estou simplesmente vivendo um dia depois do outro, levanto, como, durmo, trabalho, e assim vai um dia depois do outro, sem prazer, sem satisfação, sem realização? Realizar aquilo que você deseja, de fato, exige esforço, disciplina, exige, como Steve Jobs diz, foco. É muito mais de aprender a dizer não do que sims. É mais você aprender a dizer não para um monte de distração e realmente realizar, fazer aquilo que você quer fazer. E para fazer isso, você precisa planejar. E para planejar, você precisa dedicar tempo para colocar no papel tudo aquilo que você sonha, como diz a minha esposa, aí dentro desse seu cabeção. Ela sempre fala isso, dentro do cabeção tem muita coisa, mas o cabeção sozinho não vai agir. Você precisa colocar no papel, escrever, colocar passo a passo, criar um caminho, ver os meios, as oportunidades, o que você precisa fazer, o que você precisa estudar, quais são as habilidades que você precisa ter, com quem você precisa se relacionar, de quem você vai se aproximar, quem vai te apoiar naquilo que você quer. E para isso você precisa olhar, então, a sua jornada. Há pessoas que não sabem onde querem chegar, elas não sabem onde chegar, e isso é falta de clareza. Quando você tem clareza do teu destino, do lugar onde você quer chegar, da tua missão de vida, do teu propósito aqui, você vai agir com muito mais naturalidade, você vai ter uma direção, você vai ter como dizer sims e nãos com muito mais clareza, muito mais facilidade, sem ter que ficar recorrendo ou assumindo um monte de outras coisas que não foram feitas para você. Quando a gente diz sim para tudo, e principalmente quando a gente diz sim para todos os outros, fatalmente a gente vai estar dizendo não para nós mesmos. E dizer não para você mesmo produz em você uma insatisfação, produz em você a falta dos resultados daqueles sonhos. E aí você pode contar um monte de história. A segunda coisa é, além de você saber onde você quer chegar, tem pessoas que de fato não sabem onde querem chegar, mas tem outras que sabem. Mas aí para elas falta saber o que fazer. Elas sabem onde elas querem chegar, mas não sabem o que fazer para chegar lá.
falta para elas construir um caminho. É como se você sonhasse em ir de onde você está para uma outra cidade, um outro país, e você não sabe como chegar, o que você tem que fazer para chegar lá. E aí você, ao construir um caminho, você vai ver o que você tem que fazer, para onde você tem que ir, os recursos que você precisa ter, você vai descobrir se você precisa de autorizações, sei lá, para uma viagem você vai precisar de um monte de coisa. Mas para a realização dos teus sonhos, o que você tem que fazer? E aí as pessoas, às vezes, sabem onde querem chegar, mas não sabem como construir esse caminho. Elas não têm como construir o caminho para chegar lá, então elas ficam paradas, estáticas aonde elas estão, porque elas não sabem como se mover até esse lugar. E esse é justamente o terceiro passo. É você, quando você sabe onde você quer chegar, você sabe o que fazer, é preciso caminhar, sair do lugar, é preciso dar um passo de cada vez. E as pessoas às vezes sabem o que fazer, mas não sabem como fazer. Não sabem como sair daquele lugar, falta iniciativa, falta ação, e isso pode ser gerado por uma série de coisas. Às vezes por falta de conhecimento, às vezes por falta de instrução, às vezes por medo. Medo de dar errado ou até medo de dar certo, né? Medo de ter que parar de contar as historinhas que ela é uma vítima das circunstâncias, que para ela não dá, e aí ela tem medo de sair do lugar. Outras vezes porque ela não consegue ver a luz no fim do túnel. E às vezes para você ver a luz no fim do túnel, tudo que você precisa é dar um pequeno passo para não estar mais aonde você já estava anteriormente. E aí talvez com um pequeno passo, virando um pouco de lado, um pouco para frente, talvez você veja o brilho da luz no fim do túnel que vai te dar a direção para onde você quer chegar. Às vezes as pessoas sabem onde querem chegar, elas têm um caminho definido, elas sabem o que fazer, elas têm iniciativa, elas começam a fazer, mas tem pessoas, e você deve conhecer pessoas assim, eu espero que você não seja uma dessas pessoas, mas que parecem corredores de 100 metros. Eles começam e logo param. A jornada para eles tem que ser curta, porque se ela for muito longa, eles não têm constância, não têm consistência, eles não perseveram a fazer uma mesma coisa por muito tempo para então gerar os resultados que se quer. Nós vivemos numa cultura muito imediatista, nós vivemos num tempo em que tudo tem que ser para agora, uma cultura do fast food, do delivery, da entrega rápida, se não for para agora eu não quero, tem que ser já. E as mudanças na nossa vida, a realização dos sonhos que a gente tem, eles não vêm da noite para o dia simplesmente. Às vezes é necessário você plantar uma semente. E tem sementes que vão dar frutos daqui a algumas semanas, daqui a poucos meses. Mas há sementes que você vai plantar e durante anos você vai regar apenas com fé de que ela está criando raízes para num determinado dia ela brotar e sair da terra e se tornar uma árvore ou uma árvore ou um fruto, não sei o que você vai plantar, e aí isso vai dar os resultados que você quer. Mas a gente precisa ter tudo isso. Para se alcançar aquilo que se realmente quer, você precisa passar por uma jornada como essa. Definir onde quer chegar, saber como chegar lá, ter o como, a iniciativa do que fazer e como fazer para dar os passos necessários e ter consistência de fazer periodicamente, fazer consistentemente. Não adianta você fazer um dia e parar. Quantas vezes você começou uma dieta uma segunda-feira e parou? Quantas vezes você se matriculou numa academia e parou? Quantos cursos você começou e não terminou? Quantas vezes você fez cursos, aprendeu um monte de coisa, mas não deu o primeiro passo, não iniciou a caminhada, ou iniciou, mas logo parou porque não viu resultados naquele exato momento. Não é uma ação que vai dar o resultado. E só quando você passa por tudo isso que você pode conquistar. E aí você vai celebrar, você vai festejar, você vai realmente ter prazer naquilo que você está fazendo com os resultados que você está tendo, certo? Então, a primeira razão que impede as pessoas de alcançar aquilo que elas querem para suas vidas é não planejar os seus sonhos. Em segundo lugar, a segunda razão que eu mais vejo, as pessoas não conseguem financeiramente ter os recursos que elas querem ou que elas precisam para financiar os seus sonhos, para financiar a sua jornada, é que elas são movidas pelo consumo. Elas não conseguem reter o recurso para investir nos seus sonhos. Elas logo querem gastar com alguma coisa, elas precisam ter algo mais,
Às vezes precisam ter mais um curso, precisam ter uma roupa, precisam ter um celular novo, precisam ter um monte de coisas e acaba faltando o recurso para investir exatamente naquilo que elas tanto querem. E às vezes aquilo que elas tanto querem é algo que custa mais caro. É um apartamento, é uma viagem, é um carro, é alguma coisa que vai exigir um pouco mais de recurso. Mas se todo recurso que entra sai, ele nunca vai ter um recurso para, de fato, alcançar aquilo que tanto deseja. Então, ser movido pelo consumo acaba fazendo com que a gente torre tudo e a gente acaba vendo no consumo um sentimento mágico de satisfação momentânea, porque a gente não consegue ter as nossas emoções equilibradas, nossa emoção satisfeita com a jornada. E aí a gente precisa ter alguma coisa para, naquele momento, ter uma satisfação. Vou mostrar uma cena agora de um outro filme, chama Delírios de Consumo, de Beck Bloom. É alguma coisa assim. É Delírios de Consumo de uma jovem. E aí você vai ver nessa cena como ela, também criança, vendo o comportamento dos pais e dos colegas e vendo as pessoas ao seu redor, como isso moveu ela para, na juventude, quando ela estava trabalhando, ter alguns comportamentos que não eram adequados e como ela era movida pelo consumo. Dá uma olhada se você se parece com isso ou se você conhece alguém que seja desse jeito. Vê aí, rapidinho a gente volta. Quando eu era criança, existiam os preços reais e os com desconto. Os preços reais compravam coisas brilhantes que duravam 3 semanas. Os com desconto compravam coisas sem graça. E duravam. Que duravam para sempre. Você viu que estão com 50% de desconto? Ah, eu vi sim. Olha só. Quando eu olhava as vitrines, eu via um outro mundo. Um mundo de sonhos, cheio de coisas perfeitas. Um mundo onde as garotas adultas tinham o que queriam. Elas eram lindas, como fadas ou princesas. E nem precisavam de dinheiro. Tinham cartões mágicos. Eu queria um. Mal sabia que acabaria tendo 12. Rebecca Blomwood. Profissão, jornalista. Jaqueta, Visa. Vestido, Amex. Cinto, Mastercard. É vintage e consegui restituição de 1%. Bolsa, Gucci. Valeu cada centavo. Quando eu me mudei para Nova York, conheci os homens. E isso me abriu novos horizontes. Sabe quando você encontra alguém bonito e ele sorri e o seu coração fica igual manteiga derretida em cima da torrada? Ai, ai, é assim que eu me sinto quando eu vejo uma loja. Só que melhor. É que homem nunca vai te amar ou te tratar tão bem quanto uma loja. Se o homem não combina com você, não dá pra trocar ele 7 dias depois por um suéter de cachemir maravilhoso. As lojas sempre têm cheirinho bom. Fazem despertar em você o desejo por coisas que você nem sabia que precisava. E quando a sua mão pega aquelas sacolas reluzentes... Isso! Gastei $900. Vai cobrir a exposição de ferramentas de jardinagem? Deixa comigo. Tudo bem, sem pânico. Calma, calma. Bloomingdale's. Foi lá que eu comprei a calça. Eu tinha que arrumar uma calça que combinasse... Ai, o sapato! Peraí. Alguém roubou meu cartão de crédito. Eu não acredito. Alguém roubou meu cartão de crédito. Roubou e agora tá comprando feito louco por toda Nova York. Não! É! Mundo ao ar livre? Eu nunca estive no mundo ao ar livre. Já esteve. Comprou aquela barraca, se lembra? Não, eu não comprei. O presente de despedida da Kristen. Não sei o que é uma barraca. Organizei a vaquinha e a gente te deu a grana.
Rebeca, a conta do cartão veio $900. Você não precisa de uma echarpe. Por outro lado, quem precisa de echarpe? Coloque um jeans velho em volta do pescoço, vai aquecer. É o que a sua mãe faria. Tem razão, ela faria. Mas o lance dessa echarpe é que ela se tornaria parte de uma definição da sua psique. Está me entendendo? Não entendi. Continua. Vai fazer seus olhos ficarem maiores. Vai fazer meu corte de cabelo parecer mais caro. Pode usar com qualquer coisa. Seria um investimento. Você vai para a entrevista mais confiante Confiante. e elegante. Elegante. A garota da echarpe verde. Vou levar a echarpe verde. Boa escolha, acabou. São $120. Como prefere pagar? $50 em dinheiro. Pode colocar 30 neste cartão? $10 neste. 20 neste. É tão bonito. Recusado. É? Dá pra tentar de novo? Recusado mesmo. Olha só, então dá pra você reservar? Não fazemos reserva. Vamos lá, deixa eu corrigir aqui antes de continuar. O nome do filme é Delírios de Consumo, de Beck Bloom. Tá? E aí você viu aí nessa cena que ela se encantava com aquelas compras, né? Ela via as coisas que eram caras, eram brilhantes, e as coisas que eram baratas e que realmente duravam mais. Ela via o comportamento daquelas jovens que chegavam lá para fazer as compras com seus cartões mágicos e que elas simplesmente não precisavam de dinheiro, elas só mostravam aquele cartão e elas podiam comprar qualquer coisa. E no filme mostra muito isso. Ela, as situações que ela viveu, as aventuras que ela passou por conta do endividamento, por conta do consumo. Né? Como ela escrevia a respeito daquilo, como ela era uma jornalista, e ela falava a respeito disso também, mas ela não conseguia viver claramente aquilo que ela estava dizendo, os conselhos que ela estava dando. E aí, muitas vezes, as pessoas são movidas pelo consumo, elas são movidas pelo ter, simplesmente, e isso movido pelas emoções. Elas compram por impulso. Há pessoas que não podem ver uma placa de promoção que elas são automaticamente levadas a entrar numa loja e comprar, mesmo que elas não precisem daquilo. Outras vezes as pessoas, o consumo delas é movido pela comparação, pela aceitação. Elas precisam ter o que outros têm. Elas precisam, para fazer parte de um determinado grupo, ter aquele celular, senão ela não vai ser aceita, ela vai se sentir inferior. Elas precisam, para ser aceitas, se vestir com roupas de marca, ter, né, a marca em si, mesmo que, de fato, você pudesse ter uma outra roupa que fosse tão boa, que custasse menos, mas não tivesse aquela marquinha ali, aquele desenho, às vezes um risquinho de nada, faz com que a roupa se torne muito mais cara. Né? Então, pessoas são movidas pelo consumo por emoção, são movidas por aceitação, mas são movidas também pela ostentação. Às vezes elas querem ter simplesmente para aparecer. Elas querem ter, e esse consumo faz com que elas possam se sobressair a outras pessoas pelo que têm e não necessariamente por aquilo que elas são. O consumo, muitas vezes, faz as pessoas serem colocadas num determinado destaque. E aí talvez você já foi levado a fazer comentários assim: nossa, você viu o carro que fulano tá? Você viu que porque ele tá com aquele carro, ele conseguiu uma namorada, ele tá saindo com fulano, tal, não sei o quê. Você viu como ele mudou as roupas, como ele mudou o penteado, como ele mudou tal coisa? E às vezes faz isso por ostentação. Vai a determinados lugares e almoça, janta e compra coisas em lugares que são caros, e simplesmente para ostentar, para mostrar para os outros que eles são bem-sucedidos. E, na verdade, muitas vezes, eu tenho até um amigo
que ele falava isso, ele trabalhava com venda de carros, e ele falava assim, rapaz, eu consigo ler a pessoa quando ela entra na loja para comprar um carro, se ela vai comprar ou não, se ela tem dinheiro ou não, se ela tem como comprar, se aquele carro é para ela ou não, independente de como ela chega na loja. E ele dizia o seguinte, às vezes chegam pessoas que vêm toda arrumada, tal, não sei o quê, e não compram nada, só querem especular, só querem saber preço, só querem ver o carro. E às vezes chega uma pessoa com uma aparência humilde, chega de chinelo, chega com uma roupa simples, e talvez esse é sim um fazendeiro, é alguém que tem dinheiro e que compra uma picape, compra um carro mais caro e tal, e ele sabia perceber isso. E às vezes as pessoas que são realmente, que têm recurso, que têm dinheiro, elas muitas vezes elas não têm essa ostentação, elas não são as pessoas que se mostram e que aparecem, são pessoas às vezes que andam com uma roupa simples, que andam com uma roupa comum, né, sem ser de marca, sem ficar mostrando o carro que eles têm, sem ficar mostrando os lugares aonde eles vão, que tem que ser os melhores lugares, ou fazer as coisas com equipamentos melhores, só para mostrar que eles podem e tal. Muito pelo contrário. Talvez se você, principalmente aí do ramo de marketing digital e tal, você já viu pessoas que mesmo tendo dinheiro, tendo condição, eles mostram como fazer com um celular e com qualquer celular, justamente para incentivar as pessoas a fazerem. Então você não precisa, de fato, o consumo por ostentação para então poder ter alguma coisa. E isso também impede as pessoas, esse consumo desenfreado, impede as pessoas de terem aquilo que de fato elas sonham para suas vidas, porque elas simplesmente compram algo para tampar um buraco momentaneamente, uma insatisfação que elas tenham, ou tentar adiantar um pouquinho da satisfação do que elas desejam lá na frente, mas isso acaba distanciando ainda mais os seus sonhos. E isso faz com que as pessoas... Por que as pessoas compram assim, né? Por que elas são movidas pelo consumo? Porque elas não têm claramente um orçamento definido com o que gastar e quanto guardar para a realização dos seus sonhos. Elas não só gastam mais do que ganham, como também, naturalmente, ganham menos do que gastam, né? Às vezes você não precisa só cortar gastos, às vezes você precisa fazer algo para ganhar mais, para sustentar o teu estilo de vida e para acelerar o processo para alcançar aquilo que você deseja. Às vezes as pessoas simplesmente trabalham pelo dinheiro e não colocam o dinheiro para trabalhar por elas. E isso também é um erro, que faz com que as pessoas se atrasem na realização dos seus sonhos ou que de fato sejam impedidas de realizar os seus sonhos. Bom, a gente falou de duas razões. A primeira é não planejar os sonhos e a segunda é ser movido pelo consumo. E a terceira razão que eu vou falar agora é sobre não estar satisfeito com nada. A terceira razão é você nunca se satisfazer com algo. É um mal que nos aflige, que quando a gente sonha com algo, de fato, antes da gente celebrar a conquista de algo que a gente sonhou, a gente já aumenta o nosso sonho, já coloca aquela barreira ou aquele limite, a linha de chegada para nós mais longe. É fato que a gente tem que fazer isso, mas de fato a gente deveria fazer isso quando a gente alcançar um primeiro nível, o primeiro sonho que a gente tem, ou aquele sonho que a gente tem, e celebrar aquilo ali, a realização daquele sonho. Eu li num livro, Inteligência Positiva, do Cesar Chamidy, é mais ou menos assim o nome dele, é meio difícil, Cesar Chamidy, e ele contava a história de um cara, que o cara era um empresário, e ele colocou um alvo na vida dele. Ele disse o seguinte: quando eu alcançar 10 milhões de dólares em patrimônio, eu vou me aposentar. Quando eu alcançar 10 milhões de dólares nos meus bens, eu vou poder ter uma vida satisfatória, totalmente satisfatória, não vou precisar mais de trabalhar, então eu abandono o negócio, eu vendo, eu passo para alguém, ou fecho, sei lá o que ele ia fazer, mas ele ia se aposentar. E aí aconteceu que um dia chegou uma proposta para ele, e chegou uma proposta para ele de 120 milhões de dólares para comprar a empresa dele. Era uma proposta que supria muito mais aquilo que ele tinha se proposto originalmente para se aposentar. E aí você olha para isso e talvez agora você dissesse, o que você diria? Qual foi a escolha dele? O que você imagina que foi a escolha desse homem? Ele escolheu
se aposentar ou não. Sabe o que aconteceu? Ele escolheu não vender a empresa. Ele escolheu não vender a empresa porque, mesmo tendo definido um alvo de 10 milhões e recebendo uma proposta de 120 milhões para poder vender a sua empresa, ele não quis vender porque um outro amigo dele, que se formou junto com ele, recebeu uma proposta também na sua empresa de 900 milhões. E ele falou assim, não é possível, como que o outro recebeu 900 milhões e eu estou recebendo 120 milhões, eu vou continuar trabalhando para poder receber mais. E aí, sabe o que aconteceu? Passou o tempo, a empresa dele teve uma crise, e aí, além de não ser vendida pelos 120 milhões, agora a empresa estava endividada. E agora, nesse outro momento da vida dele, ele simplesmente desejava ter a quitação das dívidas da sua empresa. Ele já nem almejava mais aqueles 10 milhões para se aposentar. O sonho dele agora era simplesmente zerar as dívidas que ele tinha, porque ele abandonou um sonho, desejando mais e mais e mais, e nunca satisfeito, ele acabou tendo problemas e não seguindo o plano original que ele tinha para a vida dele. A não se satisfazer com nada, nunca estar satisfeito, nunca celebrar, sempre desejar mais e mais e mais e mais, às vezes pode colocar a gente numa situação de dificuldade e dizer para nós mesmos que nós não realizamos sonhos, porque nós sempre aumentamos aquele sonho antes de alcançar, e um pouco antes de alcançar nós queremos mais, e nós não sentimos o prazer da realização daquilo que nós sonhamos. Deixa eu te mostrar um vídeo agora. O vídeo chama O Buraco Negro. Não sei se você já viu esse vídeo, mas ele é bem interessante, bem curtinho. Ele nem tem áudio, é só o comportamento de uma pessoa. E veja o que acontece quando a ganância nos move. Quando você nunca está satisfeito com nada, o que pode acontecer com você? Dá uma olhadinha aí e eu já volto. Você viu aí, né? O que acontece quando as pessoas são gananciosas, quando elas nunca estão satisfeitas com aquilo que elas têm e elas desejam sempre mais? Às vezes, desejar mais é importante para ser o combustível, para nos dar a razão de viver, para nos dar realmente os caminhos para o próximo passo, para nos impulsionar e nos colocar nos trilhos para uma próxima jornada na nossa vida. Mas, às vezes, o não estar satisfeito vai simplesmente fazer com que a gente não celebre, que a gente queira mais, e a ganância é desejar mais e mais para si mesmo,
sem compartilhar com os outros. Às vezes, esse não se satisfazer e querer mais tem interesses ou razões emocionais que faz com que você queira tomar dos outros, deseje o que os outros têm, deseje ser como os outros e não de fato ser quem você é. E aí você tem que se perguntar, por que eu faço o que eu faço? Né? Aqui, vou voltar naquela primeira pergunta do que te move, mas de outra forma, é por que eu faço o que eu faço? Eu faço isso porque, com o desejo de ser melhor do que os outros, com o desejo de ter o que os outros têm, com o desejo de ser aceito, com o desejo de ostentar, com o desejo de superar alguém ou mostrar que eu sou capaz, ou com o desejo de satisfazer uma necessidade minha, de ter o desejo de impulsionar e dar o melhor para outros. Por que você faz o que você faz? E aí você tem que ver o que está te parando, né? Em que lugar você está parando. Você tem sonhos, mas não consegue planejar esses sonhos? Você tem sonhos e às vezes se planeja, mas se perde no meio do caminho com distrações e se envolve, fica consumido pelo consumismo, né? Você acaba gastando com aquilo que não deveria gastar, ou você nunca está satisfeito. Você não realiza, você não se realiza, os teus sonhos não se concretizam porque você sempre muda de sonho. Será que é isso? Né? O que está impedindo você? O que está parando você de conquistar? Eu queria saber, queria que você deixasse aí comentários embaixo, talvez com essas, como você se vê nessas 3 razões que eu coloquei, ou talvez colocando outra razão pela qual você não realiza os teus sonhos. Por que você não realiza? E se você precisar de alguma ajuda nesse processo, né, nessa jornada, como eu disse no começo, eu sou coach de relacionamentos e de realização de propósitos. Eu vou deixar meus contatos aqui do lado, vou deixar aqui para você fazer contato comigo no Facebook, no Instagram, no YouTube e outros vídeos que eu tenho, e vou ter muito prazer em te ajudar a alcançar de fato aquilo que você quer e descobrir por que você tem parado, por que você não tem ido em frente, né? Vou fazer até mais. Se você fizer um contato comigo no direct, né, no Instagram, ou no Facebook, ou até no WhatsApp, que eu vou deixar aqui, dizendo assim, eu vi a tua palestra do Mindset Evolution, eu vi a tua palestra falando sobre as 3 razões, e eu quero sim um presente, eu vou te dar de presente uma sessão de clareza, uma sessão para te ajudar a saber o que você quer da tua vida. Eu vou te dar totalmente de graça uma sessão online de 1 hora mais ou menos, para tentar te ajudar a descobrir claramente o que você quer, tá bom? Então, faça aí um contato e vai ser um prazer te ajudar. Foi bom estar aqui com você. Tem outras palestras aí no Mindset Evolution. Tenho certeza que vão ser úteis para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento. E é um prazer a gente estar junto aqui. Deus te abençoe e a gente se vê por aí nas redes sociais ou quem sabe pessoalmente. Tchau!